Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu avisar aqui o pessoal que a gente tá ao vivo. A Mari já entrou aqui. Boa noite a todos. Mari, Gabriela, Mari querida, minha vizinha, super pedagoga. Tanta gente bacana já entrando. Hoje o objetivo da live é falar com a Mariana Henriqueta. Olha, Michele! Falar sobre funções de comunicação dentro do TEA, nosso foco de hoje. Mari, já vou te chamar aqui. Mari, vê se você consegue mandar para mim um convitinho de novo, porque seu convitinho sumiu, não sei porquê. Boa noite, pessoal. Vou esperar a Mari entrar, que aí eu apresento ela. Olha, minhas amigas, aí. Mari tá entrando. Já mandei, Mari, vê se eu... Olá! Aê, agora sim! Boa noite! Bem? Boa noite! Tudo bem, Mari? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Deixa eu aproveitar para apresentar a Mari, porque a gente está junto o tempo todo, mas vamos fingir que a gente não tem costume. Bom, essa é a fonoaudióloga Mariane Henriqueta, nossa convidada de hoje. A Mari é fonoaudióloga como eu, né? Especialista em autismo. Ela trabalha na equipe já faz um tempão e é minha sócia na unidade São Caetano, é a responsável técnica pela unidade São Caetano. Então, Mari, obrigada por estar aqui, um prazer enorme estar com você. É uma delícia estar aqui. A Mari é um fenômeno de atendimentos e de sucesso terapêutico. Então, ninguém melhor aqui podia ilustrar, né, essa conversa sobre funções de comunicação do que ela. Então, Mari, eu acho que a ideia de hoje, né, é tentar falar um pouco com fonos e um pouco com famílias para entender um pouco sobre linguagem. Linguagem é um tema que nem sempre, nem as fonos dominam. Não é fácil de entender, né? Não é fácil de entender. Então, assim, né, essa conversa de hoje é justamente para a gente entender um pouco sobre estruturação de linguagem, sobre funções de comunicação, até porque a gente sabe que essa questão das funções comunicativas é o que mais prejudica, né? É o coração do prejuízo de comunicação das crianças com autismo. Então, a ideia dessa conversa hoje é justamente a gente poder fazer aqui uma tradução, né, sobre o que isso quer dizer, como é que isso funciona em crianças ditas, né, típicas, e qual que é a diferença aí nas crianças com autismo, até para quem está acompanhando poder entender um pouco mais sobre isso, poder identificar essas características na criança que está em casa, e também, né, no caso para quem tem aí uma criança com autismo, também conseguir acompanhar esse raciocínio do que a gente fala sobre comunicação. E eu acredito muito que quando a gente consegue entender o que é pragmática, a gente consegue ver que é a vida real, né? Assim, que é o que as crianças com autismo têm mais dificuldade, né? E por isso que é tão importante que isso seja trabalhado não só na terapia, né, Anne? Isso que eu acho que é legal. Porque quando os pais, a família entende o que é a linguagem, entende o que é a pragmática, espera também outra coisa da criança, né? Consegue enxergar a criança por esse lado. Sim, e também, né, para nós terapeutas, eu acho que é algo importantíssimo para a gente ir medindo evolução terapêutica, para a gente conseguir entender o quanto que aquela criança está aplicando tudo que a gente trabalha em terapia, né, na comunicação funcional, no dia a dia, fora desse ambiente controlado, porque muitas vezes a gente consegue, né, tem um resultado super bom nos testes, mas aí quando a criança vai para a escola ou está num ambiente mais livre, mesmo com a família, a gente não consegue enxergar esse desempenho que ela tem nos testes em ambiente controlado, aplicados na vida dela.
Na Então, vida real, que é o que a gente vê que fica mais difícil, né? Usar tudo aquilo que aprendeu. Então, isso exatamente. que é o ponto forte de quando a gente entende o que é a pragmática, entende o que é as funções. Eu acredito, né, que depois que a gente começou a avaliar isso de um jeito diferente, quantificar, a mostrar para os pais a qualidade, a quantidade, mudou, né, a nossa avaliação para melhor, lógico, e mudou também a visão dos pais, né? Então, quando a gente vai fazer a avaliação ou a reavaliação, e aí, melhorou, aumentaram as funções, a gente percebe um engajamento diferente, né? Em Sim, relação a sim. isso. É isso mesmo. É uma avaliação difícil que a gente colocou Sim, na nossa rotina justamente porque a gente, sendo equipe, consegue ter muitas pernas, né, para para fazer isso. trabalhar e muitas cabeças para pensar em conjunto, mas assim, eu acho que no caso das crianças com autismo, né, é algo importante para a gente ter em vista e um parâmetro importante de evolução. E é um Mas, ponto-chave, né? É um ponto-chave para a gente, principalmente para a terapia fonoaudiológica. Porque sim, a gente trabalha várias facetas da linguagem. E juntar tudo isso que é difícil. E eu acho que é uma coisa que eu dei uma lida em coisas novas antes da gente entrar, e eu vi uma coisa que eu achei muito legal. Na verdade, a ideia a gente não trabalha isso tudo separado, né? Então a gente não trabalha a criança por partes. Então a gente trabalha tudo isso junto. E a família conseguir entender que a gente está trabalhando o vocabulário, mas isso ele vai usar esse vocabulário, que é a pragmática, que é usar essa linguagem propriamente com contexto, né? Aqui a Carol sim. mandou alguma coisa. É, Oi, eu Carol! tô aqui olhando, a Carol tá falando que a avaliação é perfeita. A Carol é mãe de uma criança que está com a gente, então ela está feliz aqui dizendo que a avaliação é um ótimo parâmetro. E a Neiliane está dizendo que a filha dela não responde bem em ambiente estruturado, mas que em casa e na escola ela Nossa. responde melhor. Isso é uma outra questão que acho que até dá uma outra live, viu, Neiliane? Que Dá. são as questões comportamentais nesse momento que a gente espera respostas. E uma questão de Mas, generalização também, né? e aí, vamos começar então, Mari, falando um pouco do que é essa tal de pragmática, o que Sim, são essas funções de comunicação. sim. Só para né, primeiro dar um panorama geral, dentro do que a gente chama de linguagem, quando a gente fala de linguagem, a gente não está falando de fala, mas a gente está falando da estruturação da mente para a comunicação, né? A gente tem vários sistemas, como o vocabulário, né? O conhecimento das Sintaxe. palavras, a sintaxe, fonologia, que são os sons da fala, tal. Mas eu falo que o gerentão aí dessa nossa biblioteca mental é a tal da pragmática, que é a grande interrogação, né? Mas o que é essa tal de pragmática? A Carol tá falando que nem consegue falar a palavra. E Já é é bem uma bem isso. palavra difícil, né? A gente já imagina, meu Deus, o que é isso? Quer contar, Mari, um pouco do que você considera aí como sendo essas habilidades de pragmática? Então, na verdade, a gente imagina, né? Quando a gente entende um pouquinho sobre o que é a pragmática, a gente entende como o nosso cérebro consegue juntar essas caixinhas de linguagem, né? Então, como a Ana disse, a linguagem não é a fala propriamente. Isso é uma coisa que se confunde muito. As pessoas às vezes falam, essa criança ela não fala. Como que tá a linguagem dela? Tem muitas coisas para pensar quando a gente fala em linguagem. Então, a gente fala de linguagem receptiva, que é o que a criança está compreendendo, e linguagem expressiva, que a criança está expressando. E não necessariamente é fala, né? Então, para fala acontecer, tem todo um processo por trás. Então, quando a gente pensa em linguagem, tem várias caixinhas ali, e a pragmática é o chefão mesmo, igual a Ana disse, que vai juntar tudo isso e vai mostrar quando, como usar. Né? Então, a pragmática é a qualidade dessa comunicação. E a ideia, quando a gente faz uma terapia fonoaudiológica, é que ela seja utilizada, né? E que essa linguagem evolua, que ela não seja só aquele momento em que a criança saiba, por exemplo, que a figura da maçã é a maçã. Mas aí ela saber aonde eu encontro a maçã, o que a maçã é. Então, usar mesmo a linguagem. Então, a pragmática é o uso da linguagem.
tanto em conceitos de quantidade, quantas vezes isso acontece, como também pensando na qualidade da comunicação. Porque por a comunicação não ser somente a fala, existe muita coisa acontecendo, né, para a criança se comunicar. E com a pragmática, com a avaliação da pragmática, a gente consegue também mensurar isso, a gente consegue contar. Mesmo que essa criança não fale, como ela está se comunicando, como essa linguagem ela está funcionando, como ela está integrada, mesmo sem a fala acontecer. Uhum. Eu acho, né, que pensando no que você falou em relação ao autismo especificamente, Sim. Muitas vezes a gente vê, né, na comunicação da criança a expressão de vários desses sistemas de linguagem. Então, por exemplo, às vezes a criança consegue falar frases inteiras, às vezes ela consegue até falar precisamente os sons da fala, né? Ela consegue se expressar com clareza, é possível de entender. Porém, quando a gente tem uma dificuldade nesse processo que é a pragmática e o gerentão da nossa biblioteca mental, a gente entende que a criança, apesar de conseguir elaborar palavras, as frases, né, repetir frases, enfim, se ela não tem bem desenvolvida essa habilidade da pragmática, as emissões, né, a fala, as emissões, elas não têm um caráter de comunicação. Exato. Então, essa habilidade pragmática é o cerne realmente da comunicação. É para que serve se comunicar, né? Que não basta a gente emitir palavras, falar, né? A gente precisa fazer isso de uma forma elaborada e estruturada, né? Para que vire uma mensagem direcionada a alguém com a função de troca, né? De comunicação. E é daí que vem todo esse estrago aí, né, da comunicação de crianças com autismo, porque falha na função principal, que é o para que eu vou usar a comunicação. Isso. Então, mesmo em crianças que falam, a gente consegue ver que muitas vezes, muitas vezes não, é quase uma condição, né, diagnóstica, que Exato. falha aí nessa função da comunicação. E isso é uma coisa, né, Ana, só te complementando o que você falou sobre o autismo, pensando nisso, essa prova onde a gente avalia a pragmática, ela é importante para a gente pensar nesse diagnóstico e pensar no espaço comunicativo que essa criança tem, né? Exatamente. Então, o quanto que ela se comunica, mesmo que não seja falando. O que muitas vezes a família não consegue ver, porque a fala ela é tão importante para, né, uma forma tão importante de comunicação que às vezes as pessoas não conseguem enxergar o que tem por trás, né? O que está antes disso acontecer. Então, a pragmática ela dá um parâmetro disso. A Carol mandou uma pergunta aqui. Então, a intenção comunicativa e gestos faz parte da pragmática, então? Sim. Sim. Carol, não sei se você lembra, nós vamos falar um pouco disso mais detalhadamente, mas não sei se você lembra quando a Pirulitinha começou conosco, que ela ainda não falava, a gente fez a avaliação da pragmática, porque apesar de ela não falar, ela se comunicava de outras formas que não a fala, né? Então, eu sempre brinco que se eu olhar para uma coisa e olhar para vocês com uma intenção, vocês imediatamente vão olhar para onde eu olhei, né? Não aqui, né? Digital, na vida real. Mas vocês vão procurar para o que eu estava olhando. E isso é comunicação. Eu consegui né, fazer com que essa mensagem, esse convite para olhar para alguma coisa chegasse em vocês. Então, a ideia da comunicação é justamente isso, ter essa intenção de troca de informação. E isso não está exclusivamente no âmbito verbal. E, aliás, né, é justamente essa a nossa busca, né? Entender o que a criança faz além ou apesar do não verbal acontecer. Isso. E aí, assim, Mari, conta pra gente, na vida, né, parâmetros normais de comunicação. Né? Assim, se a gente, né, sem pensar no autismo ainda, conta pra gente como é que você enxerga isso se desenvolver nas crianças
com o desenvolvimento típico para depois a gente chegar lá no autismo. Uhum. Acho que fica mais fácil, né? Até da gente conseguir entender tudo isso. Então, tudo isso, como a gente falou, acontece ao mesmo tempo. Então, a criança vai entendendo que os gestos, a comunicação não verbal, ela tem um impacto na vida da outra pessoa que vive com ela, né? Na vida das pessoas que vivem com ela. Então, através disso, ela vai evoluindo, tanto na quantidade, tanto quanto na qualidade dessa comunicação. Então, a gente percebe que desde bebê, a criança, a gente percebe a pragmática construindo, né? Então, ela tem a intenção de se comunicar, de pedir alguma coisa. E conforme o tempo vai passando no desenvolvimento, essa criança ela vai aprimorando, né? Deixando essa comunicação melhor. Então, ela vai transformando funções que antes ela tinha, que era muito primária, como, por exemplo, chorar para chamar a atenção da mamãe. Depois ela vai entender que chamar, cutucar, e depois vai evoluindo. Então, no decorrer desse desenvolvimento típico, a gente vai evoluindo na qualidade e também aumentando, né? Deixando essa quantidade maior a cada dia. Então, a gente percebe que a criança, inicialmente, tem todas essas questões da pragmática, mas voltada para si. Então, as primeiras coisas que as crianças fazem é pedido, né? Mesmo que não seja verbal, porque essa linguagem ainda está muito centrada nela. Então, é o pedido de objeto, ou pedido de alguma coisa para a mãe, ou pedido de ação, que a gente vai explicar mais para frente. Então, ela está sempre pedindo alguma coisa, solicitando o outro, quando ela é muito pequenininha. E conforme esse desenvolvimento ele vai acontecendo, a maturidade cerebral, essa linguagem ela vai se expandindo, né? Então, ela vai saindo do eu para ir para o próximo. E nisso a gente vê a comunicação e toda essa parte de intenção comunicativa aumentar. Né? E é isso que a gente espera, né, no desenvolvimento típico. Que essa linguagem ela vai se desenvolvendo pela experiência e também pela maturidade cerebral. E ela vai saindo do eu para entender que eu posso me fazer outras coisas com o próximo além de pedir, que é o que a criança pequenininha faz. Você falou uma coisa que eu acho importante para quem é mãe aqui, né? Fonos e pais de pacientes, de crianças de uma forma geral, que né, quando o bebê é pequenininho, ele só chora, né, para se comunicar. E aos poucos, né, quem é mãe sabe que a gente vai aprendendo a identificar o choro da criança. Então, né, aos poucos, quando a mãe vai ganhando experiência, ela sabe se ele está chorando de fome, ela sabe se ele está chorando porque precisa trocar a fralda, ou se está manhozinho porque está com sono, porque o choro, né, no decorrer desse desenvolvimento inicial, ele também já começa a se diferenciar, né, em termos de comunicação. A criança, cada tipo de choro é como se ele tivesse particularidades específicas, né? A gente sabe, por exemplo, que um choro de dor é mais agudo, porque ele realmente vai se diferenciando em termos de comunicação. E né, essas funções de comunicação, essa pragmática, ela evolui mais rápido do que a fala. Sim. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem mais ou menos 20 funções, né, Mari, de comunicação. Sim, 20 funções comunicativas. Aqui, eu conversando com a Mari, a gente vai passear em várias dessas funções. A gente pode usar, né, as 20. E isso repercute muito cedo nas crianças, né, Mari? Então, com 1 ano, mais ou menos, qual que é o parâmetro que a gente espera? As crianças já têm que apresentar cerca de 15 funções comunicativas. Mesmo falando muito pouco. Isso, porque elas são classificadas também como coisas não verbais. Então, quando você pede alguma coisa, você não precisa somente pedir falando dá ou eu quero. Então, com 12 meses, a gente já passeia por tudo isso. E eu acho ainda, Ana, que pensando em atos comunicativos, né? Então, a gente tem uma normalidade, um padrão brasileiro, né? De quantas vezes essa criança tenta se comunicar por minuto. E é muito assim que em meses você já percebe que, por exemplo, a criança com 1 mês, ela já é esperado que ela tente se comunicar 1 vez por minuto. E aí a gente vai percebendo essa evolução. Então, por exemplo, com 3 meses, ela vai
tentar se comunicar 2 vezes por minuto. Então, imagina que essa criança tem 2 meses e ela já tem essa intenção. Que é o que a gente vê nas nossas crianças autistas, que é muito baixo, essa intenção de comunicação, né? Sim, então, sim. a gente percebe que ela aumenta, por exemplo, com 12 meses, a criança, ela tem que apresentar cerca de 3 atos comunicativos por minuto. Sim. Né? Então, e o cérebro entende, né, Mari, que é mais fácil se comunicar, mesmo que seja da forma não verbal, do que precisar de coisas, ter necessidades e não conseguir, né? Isso. Então, rapidamente, né, o cérebro entende isso, e com 1 ano, então, como a Mari disse, a criança já tem 15 de 20 funções. Sim. Apesar de uma criança com 1 ano ainda falar 3, 4 palavrinhas, né? A fala em si, ela é muito ainda simples, né? Esse momento das primeiras palavras, mas a criança já usa 15 funções diferentes. Como a Mari falou, eu achei também super importante, é que nesse início da vida, essas funções estão muito ligadas às próprias necessidades. Então, né, o que a criança faz é o que a gente chama de pedido de objeto, que é pedir coisas, pedido de ação, que é pedir para você fazer coisas, mas ainda tem poucas funções de troca, né? Protesto. Protesto, quer dizer que não quer. Protesto. Mas isso tudo vai evoluindo no decorrer, né, do desenvolvimento. Então, Mari, você disse que com 1 ano a criança faz 3 tentativas de comunicação, 3 expressões de comunicação, né? O que a gente chama de atos comunicativos por minuto. E usa 15 funções. Então, para ficar claro que com 1 ano, apesar de pouca fala, já tem muita comunicação através dessa questão não verbal. Um exemplo assim, que eu gosto de contar é que, por exemplo, uma criança que é surda, por exemplo, e ainda não fala, ela compensa a dificuldade de fala através da comunicação não verbal, né? Mesmo sem ela ter aprendido Libras, né? Que é aquela linguagem dos sinais. E é justamente esse o caminho que a criança que tem uma dificuldade específica só da fala vai fazendo. Ela encontra formas não verbais, né, de compensar o que ela não consegue expressar verbalmente. Isso. E no autismo, como é que é isso? No autismo, o que a gente percebe? Depois tem umas perguntinhas aqui, Ana, aí a gente pode voltar. A gente retoma. Estou vendo aqui que a Vanessa falou que o filho dela só fala palavras soltas e ainda não consegue montar uma frase. A gente falou disso lá, né? Que a gente tem a sintaxe, que é primeiro o vocabulário, depois a sintaxe, que é essa elaboração de frases, mas isso depende muito do quanto que realmente ele se apropriou desse vocabulário, do quanto que ele entende de verbos. Então, Vanessa, está no caminho, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas está no caminho, tá conseguindo já emitir umas palavrinhas. Você viu outras, Mari? Vi, sim. Aí tem uma, depois pediram aqui, depois umas dicas de prosódia, aí eu acho que no finalzinho a gente pode falar mais. Tem outra aqui também, como melhorar o aspecto da semântica. Semântica, vocabulário, a gente fala já disso. Aqui, a Carol mandou, existe um padrão global para essas funções ou as particularidades culturais influenciam nessa quantidade de função a cada idade? Então, Carol, existe um teste padrão, né, o brasileiro, ele foi estudado com crianças brasileiras, né? Então, a gente tem um padrão do Brasil. Você sabe algum, Ana, que tem um padrão dos Estados Unidos? Eu não sei te dizer. É porque é muito diferente, né? Nós fonos temos essa particularidade, né? Quando a gente é super especialista, a gente não consegue trabalhar em outro lugar que não seja com a nossa língua. Exato. Claro que tem, né, avaliação nas outras línguas. O que eu não sei é parâmetro de comparação, assim, te dizer se é diferente. Eu acredito que não. Eu acredito que as funções de comunicação são as mesmas. Acredito que a frequência também deve ser a mesma. Mas, olha, uma ótima pergunta. A gente até pode pesquisar um pouco para entender. Porque aqui a gente não está nem pensando em fala, né? A gente está pensando em pré-requisito para fala. E pré-requisito de linguagem
genérico, né? É muito mais dependente de um cérebro social e comunicativo do que de uma língua, de uma cultura e tal. Tá. Tem algumas diferenças, por exemplo, né? Tem alguns lugares no Oriente que a gente sabe que tem algumas particularidades em termos de frequência, que as pessoas se comunicam menos, e aí tem todo um questionamento, mas será que lá tem mais autista do que no Brasil e tal? Mas ainda, né, não tem nada que seja super característico e que vale a pena a gente falar sobre isso. Eu acho que tem algumas diferenças, né, Ana? Pensando muito na independência, porque, por exemplo, aqui no Brasil, queira ou não, as crianças têm uma maior dependência dos pais. Lá nos Estados Unidos, em outros países, as crianças são mais independentes. Toda a cultura torna eles mais independentes. Sim. Também. Eu acho que isso influencia bastante, principalmente se a gente for pensar em questões de função comunicativa, Sim. né? Sim. E depois pediram para a gente sugerir algumas bibliografias. A gente vai sugerir. Isso. Até a Patrícia perguntou onde encontrar eles, tá? A gente vai falar do método que a gente usa, indicar a bibliografia exatamente. Então, vamos lá, Mari. Vamos falar um pouco, então, em relação ao autismo? Sim. Então, quando a gente recebe uma criança autista, né, tem toda a avaliação, né, por assim dizer. E isso é uma das provas, né, a pragmática, é uma das coisas que a gente avalia nessa criança autista. Por quê? Porque dentro do diagnóstico do TEA, a gente percebe que a criança tem uma menor iniciativa de comunicação. Então, a gente percebe que essa criança tem um déficit em iniciar essa comunicação. Não só iniciar, a gente percebe também que essa qualidade, que são as funções comunicativas, também está abaixo do esperado para a faixa etária, né? Quando a gente compara essas crianças com um desenvolvimento típico. Então, essa prova serve para a gente como uma tirateima. Então, ela é muito importante em diagnóstico diferencial, como a Ana disse. Então, em questões onde a criança somente tem, por exemplo, uma apraxia, ela é muito importante para a gente no diagnóstico diferencial fonoaudiológico, porque ela mostra um parâmetro da linguagem onde crianças autistas, com certeza, apresentariam um desempenho mais baixo, que é na iniciativa de comunicação, que são os atos comunicativos, que é quantas vezes essa criança se comunica por minuto. Então, a gente percebe que esses dados, esses resultados das nossas crianças com TEA, eles são bem abaixo do esperado para a faixa etária. Né? Então, a gente, né, Ana, a gente vê, assim, números bem baixos. E o quanto essa criança precisa melhorar a iniciativa de comunicação. Sim. Então, ela é uma prova muito importante para o diagnóstico fonoaudiológico. Lembrando que, né, a gente compõe isso, a gente é só uma pecinha, né, do quebra-cabeça. Em geral, né, o médico pede avaliação da fono justamente para entender qual é o cerne, né, da dificuldade de comunicação. O que o médico quer saber quando ele nos encaminha um paciente com essa suspeita de autismo? Ele quer saber se a criança tem uma dificuldade que é da fala ou da comunicação de uma forma mais ampla. E essa avaliação, né, da pragmática ajuda muito a compor esse quebra-cabeças, né? Porque, como eu falei agora há pouco, uma criança com uma surdez, apesar dela não falar, ela consegue chegar nos níveis esperados de comunicação para a idade dela. Uma criança com uma apraxia de fala, com um impedimento exclusivo da fala, que não tem um problema de comunicação de uma forma mais abrangente, também ela consegue chegar no nível, tanto em relação à quantidade quanto à qualidade de crianças típicas. E isso fica muito claro, né, nos pacientes com autismo, tanto em relação, né, o que a Mari falou, de iniciativa e continuidade de comunicação, quando a gente pensa em quantidade, como quando a gente pensa em qualidade. Então, a Mari falou já, né, que fica abaixo, e realmente fica bastante abaixo, né? Na nossa prática, Mari, a gente usa o ABFW, né, para avaliar que tem dentro desse instrumento que chama ABFW, tem uma prova específica chamada de pragmática.
E quer contar um pouco como ela é para as fãs que estão aqui perguntando? E ela é uma delícia, ela é minha preferida. Por isso que eu tô aqui com vocês hoje. Dá um trabalho danado, mas ela é ela é muito super boa. trabalhosa, mas o resultado é muito positivo, né? Então, ela é uma prova desse teste, como a Ana disse. Então, esse teste, ele avalia várias facetas da linguagem, né? Várias caixinhas, como a Ana falou lá da biblioteca. E uma dessas caixinhas é a pragmática. Então, nesse teste, a gente faz uma gravação e fica observando a criança dentro de uma atividade da rotina dela, dentro do ambiente dela. Então, a gente sai daquele ambiente do consultório para avaliar ela em outro ambiente que seja natural para ela, seja escola, casa, durante 1 hora. E a gente analisa os 30 melhores minutos dessa gravação. E dentro disso, a gente faz a descrição de tudo que aconteceu. Minuto a minuto, tudo. Então, é por isso que ele é bem trabalhoso. Então, a gente vai descrever 1h01. João levantou da cadeira. 1h02. Então, ele é um relatório descritivo das ações das crianças. Para quê? Para a gente contabilizar quantas vezes essa criança tentou se comunicar, que a gente chama de atos comunicativos, e quais foram a qualidade, né, desse ato. Então, foi um pedido de objeto, um pedido de ação. O que ele fez, né? Como que a gente vai classificar isso que ele acabou de fazer? Então, depois que a gente faz tudo isso, a gente contabiliza o total, quantos atos aconteceram dentro desse espaço de tempo e quantas funções aconteceram e compara esse resultado com a normalidade da faixa etária para aquela criança. Fiz um resumão, né, Ana? Porque ele é... Para vocês terem uma ideia, geralmente essa avaliação gera um relatório de 30 páginas, por exemplo. Por isso que é muito... É muito trabalhoso, né? É importantíssimo, muito trabalhoso, que a gente até consegue fazer esse fluxo justamente porque temos muitas fonos trabalhando juntas. Transcrição, né, Ana? Ela é demorada porque tem toda essa transcrição e análise daquele momento, né? Isso que é importante, ter a experiência para interpretar também o que a criança fez. Sim. Tem que entender o contexto. E pensando em contexto, né, Mari, uma coisa que é super importante é a gente justamente entender que essa observação é feita num ambiente o mais natural possível. Então, essa observação nós não fazemos no ambiente de consultório, justamente para tirar o viés de a criança estar tímida ou estar amedrontada por estar num ambiente estranho ou não estar habituada com as pessoas. Então, a gente não faz essa observação na clínica, a gente faz na casa do paciente. Em alguns contextos a gente faz na escola, em alguns contextos a gente faz nos dois e compara, enfim. E a ideia é que a gente consiga o melhor e o mais natural da criança. Então, inclusive, é um pedido que a gente faz para a família. Olha, né, vocês têm que agir como se não estivéssemos aqui. Em geral, a gente faz presencial e grava, porque para depois conseguir fazer essa transcrição, a gente precisa do máximo de informações possível. Então, ter né, o registro do vídeo e a observação para estar atento para onde a criança olhou, que som que ela fez, enfim, tudo isso faz sentido na hora que a gente vai compor. A Karina está perguntando... não dá tempo, né? Desculpa, a Karina querida está perguntando se a gente faz avaliação online. Fazemos. Essa é uma das provas que é possível fazer online, porque, né, quando o paciente está muito à distância, né, em outro estado, e até em outro país a gente já fez, uma das formas que a gente consegue, né, de ter uma noção de como está a comunicação dessa criança é através de um vídeo que a família nos encaminha para a gente conseguir fazer essa avaliação. Eu acho, Ana, que só te complementando, que é legal quando você fala de colocar nesse ambiente, né, dessa criança estar no ambiente natural, é que também isso vai ajudar a gente a conseguir orientar os pais de um jeito diferente, né? Sim, com certeza. Eu tô rindo aqui porque a Carol
falou, imagina o ABFW na quarta, quinta reavaliação. Ah, Carol, mas ele vai também trazendo boas notícias, né? Então vale a pena. Mas uma vez, lembra, Ana? Uma vez eu demorei 10 horas para fazer um relatório de observação. Porque a criança era super verbal e ela já tinha evoluído tanto que eu fiquei assim, foi Demorou mais do que um período, né, de trabalho aí para fazer tudo isso. E a gente fica feliz ainda quando dá trabalho, porque quando é muito fácil, a gente né, fica mais preocupada com o contexto da comunicação. Bom, e aí depois, né, que tudo isso tá pronto, né, a gente né, tenta garantir essa naturalidade e essa espontaneidade aí. E eu acho barato, porque às vezes a gente recebe, por exemplo, né, quando é uma observação à distância, às vezes a gente recebe vídeos super editados, porque a família quer mostrar o melhor da criança. A gente ama, mas pede outro, né? A gente quer ver o melhor e o pior, né? Só o melhor não vale. Fica uma enciclopédia mesmo, Carol. Vai virando um mini livro. E aí, então, a partir disso, é que a gente gera esse relatório para fazer duas medidas, como a Mari falou. A quantitativa, que é quantas vezes a criança se comunica ou tenta se comunicar efetivamente por minuto, que é a medida mais numérica, digamos assim. Isso. E a partir de todo esse conteúdo né, de comunicação, a gente vai, uma por uma, classificando para que serviu. Né? Então, aquilo serviu como um pedido de objeto, como um pedido de ação, como um protesto, né? Uma recusa, algo desse tipo, de ato comunicativo por ato comunicativo, até a gente conseguir ter o panorama geral e entender um pouco como é que funciona. E Mari, fala pra gente então, o que a gente mais encontra em crianças com autismo nesse panorama em relação às funções? O que a gente encontra bastante, então uma das funções, como a Ana disse, que não é uma função tão boa de comunicação, a gente chama de não focalizada. O que seria isso? São atos, né, tanto verbais ou motores, que não estão ligados à comunicação com o outro, que são as estereotipias vocais, motoras, as ecolalias imediatas, que são aquela que a criança repete logo após o momento da criança, que a criança tá funcionando. Logo no momento que a pessoa falou, a criança repete, aquelas repetições tardias de desenho que eles assistiram. Então, essa função não focalizada, a gente observa que nas crianças autistas isso acontece em um número maior do que o esperado, né? Então, sim, conforme a criança vai se desenvolvendo, então bebês, todos os bebês têm as funções não focalizadas. E conforme a criança vai crescendo, a não focalizada vai sumindo. Então, as nossas crianças que vêm para avaliação, né, elas já deveriam não apresentar essa função não focalizada, que são essas ações sem um conceito comunicativo. Então, isso é uma das funções que a gente observa muito nas crianças autistas em uma quantidade exacerbante, né? Numa quantidade exagerada dentro da comunicação. Então, ela ocupa o espaço comunicativo da criança. Sim. Né, em geral, é muito desse panorama que a gente tem, né? Muito dessas emissões não focalizadas, que podem ser tanto vocalizações, né, sonzinhos, quanto até tem muitas crianças que fazem ecolalias, por exemplo, que é a repetição imediata de coisas que foram ditas ou tardia, né, contam isso, coisas de filme, reproduzem, né, coisas de filme, por exemplo, que vão mostrando para a gente que, né, se aquilo não está dentro do contexto, quer dizer, se a gente não consegue trazer aquela emissão para o que está acontecendo e entender o significado dela, a gente sabe que é uma repetição vazia, né, de comunicação. Isso. Então, dentro disso, a gente pode caracterizar como não focalizado. Claro que não dá para generalizar nada. A gente exato, vai vendo criança por criança dentro do contexto, né, da observação, o que ela quis dizer, né, porque muitas vezes a criança usa uma ecolalia para responder.
e a Com gente funcionalidade, considera né? com a função certa, mas é olhado caso a caso. Então, esse não focalizado vem aí, né, geralmente nas avaliações iniciais com uma quantidade super alta. E dentro das boas funções, né, das funções que são legalizadas, digamos assim, que não são fora da lei para gente, para nós fonoaudiólogos, a gente também tem algumas particularidades, né, Mari? Tem. A gente percebe que, como eu disse para vocês antes, essa linguagem ainda está muito centrada na criança. Então, ela tem bastante pedido de objeto, onde ela pede alguma coisa para o adulto. Ela tem pedido de ação para que o adulto faça alguma coisa para ela. Então, por exemplo, quando ela coloca o pote na mão do adulto, ou pega a mão do adulto para levar ele para algum lugar para ele abrir a porta. Então, são pedidos onde ela utiliza o adulto para fazer para que ela tenha o que ela quer, né? E aí a gente observa também, além do pedido de ação, pedido de objeto, a expressão de protesto, né, Ana? Que é um protesto que ele não é tão, vou dizer a palavra, tão elaborado, né? Ele não é tão articulado, baseado em linguagem. Então, é aquele protesto que vem junto com alguma birra, que vem junto com um choro, que vem junto de algum comportamento que não é adequado para aquele momento, né? Então, as crianças, elas fazem protesto quando elas não querem, mas a função de expressão de protesto é uma função onde as crianças utilizam dos comportamentos inadequados, por assim dizer, para mostrar que elas não querem. Exatamente. Eu ia falar, complementar você falando que é um protesto pouco comportado, né? Isso. Que vem aí com uma expressão comportamental, né? Importante. Não basta dizer que não, né? Tem que dizer, né? Mostrar que não quer associado com uma birra. É algo exacerbado. Outra função que acho que a gente vê muito, né, Mari? É o exploratório, que a gente chama, né? Isso, exatamente. Então, a gente vê que essa criança... Pode falar, Ana. Não, fala você. Não pode dar corda para fono, né? A gente fala. A briga aqui é boa. A gente nem fez script, né, Mari? Eu falei, Mari, Não. vamos conversar normal, porque já dá pano pra manga, entendeu? Então, o exploratório, a gente percebe que é aquela criança que tá todo o tempo explorando o objeto. Então, você vê que ela vem, ela pega o óculos, ela passa a mão na mesa, ela passa a mão na parede. Então, ela tá explorando tanto objetos quanto o local, por assim dizer, né? Então, a gente vê que não tem uma função também, né, Ana? Porque é diferente aquela função de explorar e depois começar a brincar. Não, é um exploratório que a criança não para utilizar o brinquedo, por exemplo. Ela explora sem função e vai para outro. Às vezes ela chega a lamber, a cheirar, né? Então, olhar no ângulo. Então, tem algumas peculiaridades que a gente observa, né? Dentro dessa função. É muito ligado à característica mais física do objeto e não uma construção de uma brincadeira elaborada. Isso é uma das funções altíssimas que a gente vê em alta frequência na hora das nossas observações. O protesto também, né? A gente falou da expressão do protesto, mas o protesto também vem forte, né? Geralmente, porque a questão da rigidez do comportamento, né? Da rigidez mental, faz com que muitas vezes eles não topem entrar na sua brincadeira, não querem fazer do jeito da oposição também, né, Ana? Exatamente. Então, é uma função que a gente vê em alta frequência. No final de tudo, o que a gente faz, né? São todas essas funções que vão compondo o número lá de atos comunicativos por minuto que a gente avalia. Então, muitas vezes, a gente tem até algumas crianças, não é o que é mais comum, o que é mais comum é a gente ter um índice baixo de atos comunicativos por minuto, que é a avaliação quantitativa. Mas, em algumas situações, até a gente vê uma frequência alta, mas quando a gente vai olhar para as funções que compuseram esse número, a gente encontra essas funções que são mais simples e autocentradas, né, Mari?
Exato. Então, a Então gente... a gente... pode Pode falar. falar. A gente percebe que a quantidade, ela fica só passeando no mesmo nicho, né? Naquele mesmo nicho de exploração, de pedido. Então, a gente vê que essa criança tem uma capacidade super boa, mas ela não sabe como fazer aquilo ali, né? Como sair daquele, né? Daquela sequência de comportamentos. E o quanto tá difícil utilizar essa linguagem de uma forma para expandir esse espaço comunicativo. E aí, enquanto uma criança, né, típica com 1 ano tem 15 funções, muito frequentemente, né, Mari, a gente recebe uma criança mais velha de 2, 3 anos. A nossa maior frequência, né, de pacientes entre 1 ano, né, nesse momento inicial de avaliação, é entre 1 ano e meio, eu acho que 2 anos e meio, né, Mari, mais ou menos. Sim, sim. E tá chegando bastante, né? A partir de 1 ano e 6 meses. E aí a criança chega com 10 funções, né, no máximo. No Sendo que máximo. as mais frequentes são essas que a gente falou, né? Que são mais pobres em termos de comunicação propriamente dita, né? Eles Isso. aprendem rapidamente a conseguir coisas para si próprios, mas pouco para troca. E isso é muito legal da gente ver a qualidade, né, Ana? Porque essa prova ela é interessante, porque mesmo que a criança não fale. Então, isso que é importante nessa prova, que a gente consegue mostrar para os pais que mesmo que a fala não esteja ali, existe a comunicação, né? E o que a gente esperar. Exatamente. Essa é a parte positiva, né, Mari? A gente está falando da Exato. parte negativa e amei que você lembrou disso, porque a gente aqui, né, fica o tempo todo pontuando as dificuldades, mas, assim, uma das coisas que é importante no desenvolvimento de comunicação das crianças, né, que têm dificuldade, eu acho que, olha lá, estão convidando a gente para morar no Não, Mato Grosso. eu tô vendo, eu até dei risada aqui. Aí a Carol falou, não, deixa elas aqui. Uma das coisas importantes é justamente isso. Quando a gente tem uma criança que é pouco comunicativa, a família, né, a gente vê estudos sobre isso, né? Quando a gente tem uma criança que responde pouco do ponto de vista da comunicação, a mãe também começa a deixar de responder. Então, Exato. até uma das crenças sobre o autismo, né, de séculos atrás, Deus me livre falar disso, mas assim, né, era que as mães eram muito frias, né, eram pouco comunicativas. Provavelmente tem uma ligação com isso, porque na verdade as pesquisas mostram que quando você tem uma criança que é super responsiva, você vai aumentando o seu nível Você de fala mais. comunicação em função do que a criança é capaz de responder. E em crianças com TEA, como elas não respondem, os pais vão perdendo a iniciativa de comunicação, né? O ritmo de comunicação. E não é de propósito, é intuitivo, né? O cérebro entende, olha, aqui não está dando certo comunicação, então os pais vão deixando de falar. Não é culpa de ninguém isso, né? É um processo natural. E aí, o que a Mari falou faz todo sentido, da gente conseguir enxergar, então, em crianças que não são verbais ainda, as possibilidades de comunicação que ela tem. Porque é muito difícil, até para nós fonos, às vezes, identificar um olhar intencional, uma emissão que faça sentido, né? Que aconteça sempre numa determinada situação. Então, ter essa possibilidade de olhar para essas funções que a criança consegue fazer, apesar de serem simples, poucas e tal, é um pulo do gato para os pais conseguirem incentivar um pouco isso, né, Mari? Porque ele conseguir perceber, isso que eu acho que é legal, né? A gente consegue orientar também com essa prova. Então, a gente, além da gente conseguir avaliar a criança com isso, a gente consegue orientar os pais a eles conseguirem enxergar essa comunicação de um jeito diferente e também reforçar de forma positiva e incentivar. Então, às vezes, a criança tá olhando, mas eles estão só esperando um dar. Então, sim. mostrar, dar o modelo para a criança. Então, eu acho que isso muda. E o que essa prova é bem legal, que a gente consegue ver, né, Ana? É o espaço. Então, além da gente dar a oportunidade de orientar os pais como que eles podem reforçar esses comportamentos, a gente consegue também ver o quanto, às vezes, eles não estão dando tempo para essa criança responder.
Então, Uhum. quando a gente contabiliza quantas vezes essa criança tenta se comunicar, mas a gente já aproveita ali e vê também quantas vezes o adulto conversa com ela, tenta se comunicar com ela. Então, com essa conta, a gente consegue observar exatamente isso que a Ana falou, de famílias que falam menos com as crianças, mas a gente também vê famílias que falam muito, né? Então, E que às vezes até não dão espaço, né? isso. É justamente a Fabi, querida, que tá lá no interior, estamos com saudade de vocês. Mas ela tá falando que aqui a mãe canta, fala pelos dois. Quando a criança fala, ela pergunta, responde e canta. Fabi, saudade de você. A gente conhece, a gente sabe que é real. Mas é isso mesmo, né? Eu acho que assim, né? O adulto tem que estar lá, né? Muito ligado nessa comunicação. Né, a gente sabe que a Fabi faz isso lindamente, mas assim, uma coisa que é importante é também estar atento a não falar o tempo todo pela criança, porque E a na gente também, escola, né, Ana? Na escola também. sim, a gente também aprende que comunicação, para você se comunicar, tem que ter um vazio, né? Uma pausa. Então, eu e aqui a Mari brigando pela pausa. A As gente duas não dá falam o pausa. tempo todo. Mas assim, a gente só sabe que é a hora do outro falar, né? Porque a gente ficou quieto, né? Então também é importante deixar aí esses espaços, essas pausas, para que a criança seja capaz de entender que a pausa é a vez dela. A Bruna está aqui mandando florzinha. A Bruna foi minha aluna lá em Alfenas. Alfenas, que delícia! E a Bruna está contando, Bruna é fono também, dizendo que o paciente dela melhorou em atenção compartilhada e ela está perguntando se pode dizer que mudou, melhorou a pragmática. Eu acredito que sim. Bruna, a grande questão né, a gente vem brigando com isso há muito tempo. Nem estou falando de você especificamente, viu, Bruna? Estou falando de forma geral. De que é muito comum a gente conseguir identificar que o nosso paciente melhora com o nosso trabalho, mas a gente não consegue mostrar e provar isso. Então, com certeza, seu paciente melhorou. Tem uma função que chama jogo compartilhado, que talvez seja um pouco disso que você está falando. Mas fazer essas medidas, né, além de nortearem melhor o nosso trabalho, porque depois, na segunda avaliação, a gente vê qual é a função que ele está usando mais, né, Mari? Quais são as funções que a criança ganhou nesse período. Então, além da gente conseguir fazer isso, a gente vê a prova disso, né? Assim, real. Dentro de um contexto espontâneo, e tem lá as medidas para a gente conseguir mostrar para a família, olha, era assim e ficou assim. E eu acho, Bruna, que isso é importantíssimo na fonoaudiologia, sabe? Porque a gente, né, o que eu falei no começo, linguagem é algo que nem as fonos às vezes sabem explicar muito, né, uma viagem astral. E aí, para a gente também é importante ir tornando esses dados mais fáceis de serem explicados e vistos e comparados, para que também a gente tenha mais credibilidade no nosso trabalho, na nossa pesquisa, enfim, tudo isso eu acho que é importante fazer a prova, né? Fazer a prova real e conseguir quantificar tudo isso para fazer um acompanhamento. Exato, e para direcionar mesmo, né? Então, se essa criança ela tá fazendo muito pedido de objeto, pedido de ação, o que a gente espera dela agora, né? A gente só vai ficar incentivando esse pedido? O que a gente espera mais que isso, né? Para direcionar a nossa terapia também. Sim, a Fabi está falando aqui que ela tem que ter o feeling total, e a Cineia, mãe de dois pequenos nossos aqui, está falando que a Helena, que é a pequenininha dela, não faz o dó de jeito nenhum, mas aponta e faz o que quer. Ela tem intenção, né? Ela está tentando do jeito dela. E eu acho que tem que ser muito valorizada por causa disso, né? Às vezes a gente ficar só esperando a fala é algo que, né, em algumas situações, né, Mari, está muito distante da realidade da criança e ela precisa ser incentivada em relação à intenção comunicativa, porque senão isso também vai extinguindo. E quando a gente falou de fazer na escola, que eu acho
que é pensando, né, num contexto antes da pandemia, a escola proporciona que muitas vezes, dentro do contexto escolar, não perceberam aquela iniciativa daquela criança, aquele pedido, principalmente se ela é não verbal, né? Uhum. Então, isso ajuda muito a gente, nós fonoaudiólogas, que vamos lá orientar a escola ou fazer alguma orientação fonoaudiológica pensando nesse espaço comunicativo. Então, é mais uma ferramenta que ajuda a gente. Exatamente. Tô aqui dando uma passada nas perguntas, Mari. Ó, a Dani Aranha tá falando que a filhinha dela não fala. Uhum. Ela fala mãe, olho, de vez em quando fala uma palavra. Mas é só quando ela quer. Uhum. Não faz quando a mãe pede o que ela tá fazendo de errado. Eu acho que não é você que tá fazendo errado, né, Dani? Como a gente está aqui, né, mencionando o tempo todo, a comunicação é algo inato, né, que a gente percebe lá desde o início da vida. É difícil dizer o que é que tá difícil para sua filha com essas informações, mas assim, não é você que está fazendo errado. Eu acho que tem que buscar, eu não sei qual que é a idade da sua filha, mas acho que tem que buscar uma avaliação profissional para saber qual é a dificuldade dela, se está na fala, né, na intenção de se comunicar, enfim, eu acho que é importante. Tem uma mãe pedindo para a gente falar sobre prosódia. Meu filho veio a melhorar e começar a falar através do cavalo. Ecoterapia todo mundo ama, porque é uma delícia mesmo. A Dani está falando que a filha dela tem 6 anos. Dani, não sei se você já tem uma fono, mas precisa correr. Fazer uma avaliação, exato. A Carol está falando que é importante mostrar que houve evolução. Sim, né, Carol? Você vê a gente lá nas devolutivas da pirulita, o quanto que, né, essa reflexão e olhar para esses dados de uma forma concreta fazem com que a gente pense no contexto geral. E claro que a gente sabe que a criança melhorou, né? A pirulita, depois de 6 meses de terapia, era outra criança. Mas, assim, olhar para os dados reais é importante não só para a família, mas para nós, para a gente saber se o trabalho está dando certo. E direciona qual metodologia a gente precisa utilizar, direciona como a gente vai fazer e se está funcionando ou não, né? Sim, sim, exatamente. A Dani está contando aqui um pouco da filhota dela que falava e depois parou. Não é o esperado, Dani. Então, vai buscar. Ela faz terapia tá já. Faz terapia, faz fono há 3 anos, é um mistério. Você está em São Paulo, Dani? Conta pra gente. Mas pode ser que ela tenha, além de uma possibilidade aí de dificuldade de comunicação, alguma coisa específica da fala, mas aí é muito importante fazer uma investigação avaliar, até para saber se não faltam esses pré-requisitos de intenção comunicativa e tal. Já tá acabando. Tá acabando, olha aí, ó. Goiânia, não é Goiânia. Em Pernambuco. Puxa vida, manda aí mensaginha pra gente no Instagram que a gente vai te ajudando. Quem sabe a gente encontra alguém. Ele tem uma fono aí, né? A gente pode ir te ajudando a pensar junto, ajudando você e a fono colega pensarem junto conosco. E no nosso Instagram, né, Mari, tem bastante conteúdo. A gente tem o Instagram Ana Lúcia Cozonera, que é o geral, e a gente tem o de São Caetano específico, que da unidade de Osasco também, né? E da unidade de Osasco também, que tem alguns conteúdos que são semelhantes, outros diferentes, e a gente vai aí tentando orientar quem está à distância, né? A gente sempre fala que nosso Instagram, na verdade, o objetivo número 1 é fazer com que a informação chegue aí, né? Em Pernambuco, onde às vezes não chegaria, então a ideia é que todo mundo possa estar tendo acesso às informações. Então acompanha a gente, viu, Dani, que você vai ter um monte de informações. Bom, Mari, e tem jeito tudo isso? Só para a gente amarrar aqui o finalzinho? É lógico, e tem jeito, sim. Então, isso é um dos objetivos fonoaudiológicos, e eu acredito que mesmo de forma não consciente, trabalhando especificamente a pragmática é trabalhada durante todo o dia. Ainda mais quando a família é orientada, né, pelas questões fonoaudiológicas e baseada na avaliação, a gente consegue ver
um resultado muito positivo. Então, são parâmetros que a gente vê uma evolução significativa a cada reavaliação, né? Com certeza. Olha só, eu acho que é isso, né? A gente dorme e acorda para isso, que é para arrumar essa bagunça toda. A Senão gente quase nem dorme. Fato. Mas a ideia é essa mesmo. Tem pessoas falando que foram minhas alunas, né? Vocês devem ver que a Mari também está em vários cursos por aí, então a gente fica super feliz de ter vocês aqui conosco. A Carol tá pedindo uma live com a Isa. Vou contar já em primeira mão, que é dia 22. Semana que vem, live com a Isa sobre apraxia, para quem tem interesse. Nossa, amanhã vai ser uma delícia. Amanhã tem uma live super legal que é sobre comunicação alternativa. Então, quem tiver interesse, não perca, que é com a Diva, que também é da equipe. Uma querida, uma super profissional. Então, estejam aqui para acompanhar a gente. Todo mundo mandando beijo para todos. Beijo, Mari, obrigada pela parceria Ana. De todo dia e aqui verdade. Hoje. Até amanhã. Até amanhã, até daqui a pouquinho. É verdade. A gente se fala o tempo todo. Mas obrigada, Mari, pela parceria de todos os dias e por ter abraçado essa causa que é compartilhada entre nós de um jeito tão lindo e que facilita tanto a minha vida e meu dia a dia, uma parceira e tanto. Obrigada a todo mundo que está aqui, Isa, trabalhar com equipe. Estou vendo aqui, tem até a minha prima de outro país. Obrigada. Carol, mães queridas que estão com a gente, Adri. Obrigada, gente, por estarem aqui e confiarem o que vocês têm de mais precioso para a gente. Obrigada pela presença de todos. Beijo. E beijo, gente. Amanhã, qualquer dúvida, manda aqui por direct que a gente vai respondendo. Combinado. Obrigada. Beijo, Ana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.